Nos diz a palavra de Deus, Josué 23:14, a partir da parte B. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nós temos aqui, já no finalzinho do livro de Josué, quando ele já está sendo preparado para ser recolhido, ele até diz: eu agora estou indo pelo caminho, de toda a terra. Ele traz para o povo uma lembrança, dizendo assim: todas as promessas de Deus, todas as palavras que Deus disse a respeito do seu povo, todas elas se cumpriram. Nenhuma das suas palavras, nenhuma delas caiu. Quantos creem que o nosso Deus continua honrando e cumprindo as suas promessas, a sua palavra? Levante a mão e diga glória a Deus. Os que creem nessa porção. Amados, saber que a palavra não cai por terra é tremendo para nós. O título dessa mensagem, eu quase não falo do título, embora toda mensagem tenha um título, até para que os irmãos possam depois estar acessando no site, buscando pelo título da mensagem. Nós temos no site dezenas de mensagens que têm sido ouvidas não só por nós, mas por vidas de muito longe, lugares distantes, e temos tido aí testemunhos do operar de Deus através da ministração da palavra, dos testemunhos, que alguns já gravados há mais de dois anos e que ainda estão operando poderosamente. É uma observação que estou falando, amados, porque muitas vezes nós achamos que ao dar um testemunho, ou gravar um testemunho, ou trazer uma mensagem, o testemunho, a mensagem se encerra no momento em que cessa o culto, ou cessa o testemunho. Isso não acontece. Pela graça de Deus, por essa estratégia bendita, vidas continuam e continuarão sempre sendo tocadas por uma palavra já dita, ministrada, por um testemunho trazido. E vidas são salvas, vidas são fortalecidas, vidas se sentem pequenas diante da grandeza do operar de Deus em testemunhos dados. Esta semana passada, um amigo lá de Mato Grosso do Sul me mandou um e-mail dizendo que foi impactado ao visitar o site e ouvir o testemunho da Isabela, da vitória, do milagre que Deus deu na vida da Isabela. Eu glorifico a Deus porque nós precisamos sempre nos lembrar dos milagres que Deus realiza. Às vezes, depois de receber os milagres, amados, nós negligenciamos a obra de Deus. Quando nós começamos a conviver com os milagres, quando nós começamos a desfrutar das bênçãos, que acompanham os milagres, dá a impressão que o que Deus fez é coisa comum. E nos esquecemos de estar na presença de Deus a cada dia, glorificando a Deus, exaltando o seu nome, nos prostrando em gratidão diante da grandiosidade do seu operar. Então, de vez em quando nós precisamos acessar o site, de vez em quando precisamos nos lembrar dos nossos testemunhos. Os nossos testemunhos são formas que Deus tem para tocar os nossos corações, reavivar as nossas lembranças, para que jamais nos esqueçamos do que ocorreu. Não fosse assim, não teria sentido os testemunhos de curas, de vitórias, de ressurreição, estarem aqui transcritos na palavra de Deus. Nós louvamos hoje esse louvor que fala: remove a minha pedra, Lázaro ouviu a sua voz. Então, esse milagre que Lázaro viveu, até hoje nós falamos dele. Assim como falamos dos milagres que nós vivemos, das vitórias que tivemos. Assim como nos lembramos das lutas pelas quais passamos, mas todas elas com um único e poderoso objetivo: fazer com que todas as promessas de Deus para as nossas vidas sejam cumpridas. E mais do que isso, sejam vividas. O título da mensagem é: as promessas precisam ser vividas. Aquilo que nós não vivemos, nós não experimentamos, nós não podemos
testemunhar sobre aquilo que não vivemos. Eu posso falar, por exemplo, do testemunho do milagre de Deus na vida do Betinho. Muita gente vai ser impactada. Mas o dia que o Betinho vier diante da igreja, diante de algumas vidas, dizer assim, eu vivi esse milagre. As pessoas estarão ouvindo a vivência de um milagre por aquele que experimentou essa porção. Então essa, amados, é a grandiosidade de sabermos que aquilo que Deus tem para nós, ninguém pode impedir. Por isso eu queria que você pudesse crer hoje e pudesse se alegrar, sabendo que as promessas que Deus tem para a sua vida. Ah, mas Deus nunca trouxe promessa para mim. Trouxe sim. Leia a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus já estão transcritas na palavra de Deus. Todas elas. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai saber dos direitos que você tem nessa caminhada bendita. Vai conhecer os deveres também, as obrigações. Mas os benefícios, os direitos que Deus nos dá, mas eles são incomparáveis. Até porque obedecer a palavra não vai nos trazer peso, porque o próprio Senhor da palavra nos ajudará a carregar aquilo que nos for pesado. Porque Ele jamais nos dará um fardo, uma prova que nós não possamos suportar. Então eu queria que você pudesse crer hoje, que tudo que Deus tem de planos para a sua vida, em todas as áreas, para a sua família, em todas as áreas, são planos de bênçãos. São planos de paz, são planos de vitórias, são planos de prosperidade. Sabe para quê? Para que você possa alcançar o fim que você espera. Quantos aqui têm desejos do coração, têm planos, têm projetos ainda não realizados? Quantos têm esses planos não realizados ainda? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, e vá até o versículo 11. No dia que nós não tivermos mais nenhum projeto, nenhum plano, nenhuma promessa para receber, nós vamos falar igual Josué, eu já estou indo pelo caminho de toda a terra. Mas enquanto Deus nos mantém neste lugar, nesta terra bendita, nesta terra dos viventes, enquanto o Senhor nos dá fôlego, nós precisamos caminhar crendo nas suas gloriosas e poderosas promessas. Jeremias 29, 11 diz assim a palavra de Deus. Leia junto comigo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quantos aqui estão esperando a realização de projetos, anseios, sonhos? Levante as mãos. Deus vai dar o fim que você espera. Dá para entender isso? É o que está escrito. É o que está escrito. Então, essas promessas de Deus, elas não caem por terra. Nós estamos vendo, amados, Josué trazer isso a um povo teimoso, difícil de lidar. O povo de Deus daquele tempo era um povo teimoso, amados. Era um povo difícil de lidar. Mas glória a Deus, foi só naquele tempo, né, amados? Só naquele tempo que o povo era complicado, difícil de lidar, não entendia os propósitos de Deus, vivia um milagre, dali a pouco já estava murmurando, reclamando. Deus tira o povo da escravidão, faz milagres tremendos, faz o povo atravessar o Mar Vermelho. Pelo mesmo lugar que o povo de Deus atravessa, Deus mata todo o exército de Faraó. O povo caminha ali 2 ou 3 dias glorificando a Deus, no 4º dia está reclamando porque não tem água. Porque não tem comida, porque está com saudade das panelas do Egito. Amados, Deus tem um amor pelas nossas vidas, tem uma benignidade, uma misericórdia. E diz a palavra de Deus que, ainda que Deus não durma, Ele faz com que, ao amanhecer nas nossas vidas, Deus renove as suas misericórdias. As misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. O dia que Deus se esquecer de renovar a misericórdia, nós somos consumidos pela nossa ingratidão, pela nossa teimosia, pela nossa negligência, pela frieza com que tratamos as coisas de Deus, pela insatisfação
que muitas vezes demonstramos na presença do próprio Deus. Então, Deus, Ele deixa já ali programado. Todo amanhecer, Ele renova as misericórdias, para que não sejamos consumidos. E Josué traz essa palavra para um povo, amados, extremamente difícil. Que 80% daqueles que saíram do Egito não pisaram na terra prometida. Não ouviram essa palavra. Porque não creram que Deus era poderoso para cumprir as suas promessas. Não creram nisso. Às vezes nós também não cremos. Agora diz a palavra de Deus, Salmo 37, vamos até o Salmo 37. Todos acharam? Então leia bem forte, bem alto esse versículo, porque diz assim a palavra de Deus: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Eu perguntei agora há pouco, quantos creem e esperam que Deus conceda o que deseja o coração? E todos levantaram as mãos. E Deus está nos dando agora aqui a forma de receber dele isso. Para que Deus realize aquilo que desejamos. Para que Deus nos dê o fim que esperamos. Para que Ele nos conceda o cumprimento das promessas. Ele quer de nós uma única coisa: que Ele seja sempre a nossa maior alegria. Dá para entender isso? Irmãos, Ele precisa ser sempre a nossa maior alegria. Independentemente das circunstâncias, das situações que possamos estar vivendo. Independentemente de quanto tenhamos para nos alegrar. Deus precisa ser a nossa maior alegria. A fonte da nossa alegria precisa ser Ele. O profeta Abacuque, ele, intercedendo pelo povo de Israel, um tempo, amados, de cativeiro, um tempo de grandes lutas, de provas, ele diz assim, uma oração que é muito conhecida, mas pouco praticada. Ele diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento e o produto da oliveira falhe, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. Uma observação: para quem vivia da agricultura e da pecuária, essa situação é a falência total. A figueira não floresce, a oliveira não produz, os campos não produzem mantimento, mas tudo cessa. E a parte do gado, as ovelhas são exterminadas e o curral está vazio. Para um fazendeiro, para alguém que tem negócios no campo, falência total. Trazendo para a nossa realidade, ainda que as circunstâncias nas quais tínhamos a expectativa de alcançar vitória, ainda que nós não estejamos vivendo hoje a porção que desejamos viver, ou ainda que tenhamos vivido e já não estejamos vivendo mais, porque Deus muitas vezes Ele nos permite conhecer a abastança e também nos permite conhecer a escassez. E Ele diz que na palavra que Ele faz isso para que nós possamos entender que não há segurança em nós, que a nossa segurança precisa estar nele. Então essas circunstâncias que são motivo de trazer tristeza, humanamente, naturalmente, são suficientes para nos encher de tristeza, de frustrações. E o profeta Abacuque diz: ainda que ocorra tudo isso, ainda que as circunstâncias estejam pesadas sobre a minha vida, ainda que eu não vá ter renda alguma esse ano na agricultura e pecuária, ainda que eu não possa colher os frutos da prosperidade, ele termina a oração dizendo assim: todavia, apesar disso tudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que significa isso? Deus, o Senhor, precisa ser sempre o motivo maior da nossa alegria. Quando nós alcançamos esse patamar, em que Deus se torna a nossa maior alegria, Ele pode nos dar todas as promessas, pode nos conceder todas elas. Sabe por quê? Porque elas não vão nos seduzir. Mas o problema das promessas, das bênçãos, são elas nos seduzirem. E em função dessa, entre aspas, sedução, aquilo que a palavra de Deus chama de sedução da riqueza, sedução da prosperidade,
nós nos esqueçamos de onde veio e quem é o abençoador. E aí nos tornamos um povo de coração duro, de coração não quebrantado, que dificulta o operar de Deus. Não impede, mas dificulta o operar de Deus. E muda o tempo do operar de Deus. Então, quando o Senhor for a nossa maior alegria, todas as promessas estampadas e transcritas na sua palavra, Ele vai nos conceder. Eu não sei em que estágio de alegria o Senhor está na sua vida. Eu não sei se, vivendo as circunstâncias que você vive hoje, você é capaz de se alegrar no Senhor, independente delas. Eu não sei se existe uma tristeza, uma raiz de amargura, uma ingratidão, um sentimento de frustração em relação àquilo que Deus tem prometido e você ainda não alcançou. Mas eu posso dizer para você, certamente está faltando o Senhor ser a sua maior alegria. E ser a maior alegria significa, nós não precisamos de que Ele faça nada mais por nós. Ele já fez. Dá para entender isso? Ele já fez. Nós não precisamos que Deus torne a fazer, porque aquele que já fez o que fez, por mim e por você, não precisa fazer mais nada. Se nós entendermos isso, nós agradeceremos a Deus por estarmos salvos, por estarmos na presença dEle, por termos essa compreensão bendita. E aí, sendo Ele o motivo maior da nossa alegria, da nossa satisfação, Ele pode nos dar todas as coisas, porque as coisas já não mais nos seduzirão. Eu queria trazer para você nesta noite 5 atitudes que precisamos ter para alcançar as promessas. 5 atitudes, poderia trazer 7, 10, mas o Senhor me deu 5 atitudes que nós precisamos ter para alcançarmos as promessas. Primeira delas, lembrando que o título da mensagem é: as promessas precisam ser vividas. Você quer viver promessas? Primeira atitude, você precisa crer que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Quantos creem nessa verdade? Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. A palavra de Deus fala isso, amados. Em 2 oportunidades, pelo menos, ela fala em Romanos 4, 21. Eu queria que você fosse até Romanos 4, 21. Para ver se o que eu estou dizendo está escrito na palavra. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Leia comigo agora 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer ou cumprir. Bom, Abraão não estava apenas certo, ele estava certíssimo. Certíssimo é quando nós dizemos assim: não tenho dúvida alguma, não tenho nenhuma dúvida de que vai ocorrer. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Depois de uma grande vitória prometida por Deus, o rei Josafá se levanta e diz assim a palavra: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Está falando conosco. Leia junto comigo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amados, nós precisamos crer que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. E crer significa descansar. Descansar na certeza que nós vamos ter essa vitória. Quando eu disse que Deus já fez, não precisa fazer mais nada, é porque hoje foi lido Romanos capítulo 8, pelo presbítero Teodoro, nós já fomos a ele, e no versículo 32 diz assim: aquele Deus que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará também com ele o quê? Todas as coisas. Amados, não é parte das coisas. Aquele que já entregou seu filho, aquele que já deu o bem mais precioso que tinha, não tem nada de maior valor para negar. Quando nós
temos algo de muitíssimo valor e abrimos mão disso, nada mais poderá ser retido. Nada mais. Amados, ter essa certeza de que aquele que entregou seu filho, juntamente com o filho, vai nos dar todas as bênçãos, cumprir todas as promessas. Porque as promessas, diz a palavra, que em Jesus Cristo elas são o sim e o amém. As promessas que Deus tem para nós, elas se cumprem em Jesus Cristo. Então, primeira atitude que nós precisamos ter é crer que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Não duvide. A dúvida entristece o coração de Deus e impede a realização da promessa. Segunda atitude. A primeira é crer. A segunda é saber que sempre haverá um tempo entre a promessa e o seu cumprimento. Aí que a coisa começa a pegar, né, amados? Quantos aqui têm promessas da parte de Deus ainda não cumpridas? Levante a mão os que têm promessa da parte de Deus. Quantos creem que Deus vai realizar essas promessas? Levante as mãos, os que creem nessa porção. Quantos agora têm fé, esperança, perseverança, ânimo para aguardar o tempo de Deus? Levante a mão. Essa é a parte mais difícil. Irmão, se Deus prometesse hoje e cumprisse amanhã, mas seria uma delícia caminhar, não seria? Imagine Deus prometendo hoje e cumprindo amanhã, sem esforço, sem perseverança, sem obediência. Ele prometeu e cumpriu. No culto de segunda-feira, Deus trouxe uma promessa sobre a minha vida. O pastor Osmil orando, Deus trouxe uma promessa sobre a minha vida. Recebi com alegria, já comecei a me alegrar com a promessa, a porção que Ele prometeu, sem me preocupar com o tempo do cumprimento dela. Sem me preocupar com o tempo. Porque será que Deus vai dar agora? Será que isso que Ele disse de mim vai acontecer amanhã? Será que no próximo culto Deus já vai estar derramando dessa unção poderosa? Será que Deus não se esqueceu da promessa? Será que vai acontecer amanhã? Mas essa ansiedade que a promessa naturalmente nos traz, ela precisa ser administrada. Porque quando nós vivemos essa ansiedade, é como se nós quiséssemos que o filho que foi concebido nascesse imediatamente. Essa expectativa, ela não pode ser frustrada, ela não pode ser interrompida. Nós precisamos saber que sempre haverá um tempo. Mas nesse tempo, amados, Deus vai nos dando uma porção que nós chamamos de pequenas vitórias. Há uma promessa maior, mas Deus vai nos dando nesse tempo de espera pequenas vitórias. Abra sua Bíblia, em Josué, novamente, capítulo 14. E depois você medite sobre essa palavra e reflita assim: será que eu tenho essa perseverança? Será que eu sou capaz de viver essa porção? Josué 14, versículo 6 diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Presta atenção um pouquinho. Quando a promessa é grande, sempre vai haver testemunhas. Deus sempre propicia que tenha alguém perto para ouvir a promessa. Para não achar que você ficou louco. Para não achar que você está falando coisa que não é realidade. Se vem de Deus, uma porção bendita, sempre Deus vai ter alguém junto. Trazer alguém junto, ainda que seja o próprio profeta. Para que nós possamos receber isso, tendo alguém por testemunho. Então Calebe fala para Josué: Josué, você estava lá. Você ouviu. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Estava lá. Olha agora, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração.
Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, leia comigo, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Sabe o que significa isso? Cuidado com quem está indo com você. Cuidado. Amados, Caleb falou assim, os irmãos, não eram estranhos não era gente do mundo, os irmãos, povo de Deus, que estavam junto comigo, fizeram derreter o coração do povo. Amados, muitas vezes nós estamos caminhando com vidas que nos distanciam da presença de Deus, que não permitem que nós vivamos as porções que Deus tem para as nossas vidas. Vidas que não contribuem para que a nossa fé seja edificada. Vidas que muitas vezes vêm e destroem a esperança que está sendo plantada, que está sendo regada. Mas os meus irmãos entristeceram a Deus, porque fizeram derreter o coração do povo. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, se você crê na palavra de Deus, se você sabe que Ele é poderoso para cumprir, feche os ouvidos para as coisas negativas. Feche os ouvidos para aquele que vem tentando entulhar os seus poços, destruir os seus sonhos. Se a promessa é para a sua vida, creia, é você que vai receber. Se Deus deu a promessa para você, não é para o outro receber. O outro tem de Deus uma outra promessa. Quando Deus traz a promessa para uma casa, se a casa permanecer firme, a casa vai receber. Amados, quando Deus opera poderosamente, trazendo sobre uma vida, uma palavra que vai ser cumprida, nós não sabemos o tempo, mas sabemos que vai ser cumprida. E sabe o que é glorioso das promessas? Enquanto nós temos promessa, Deus não nos recolhe. Dá para entender isso? Porque Ele vai cumprir as promessas. Evidentemente, se nós abandonarmos as promessas, Deus não tem compromisso de cumpri-las. As promessas são para aqueles que não têm o coração derretido pelas circunstâncias do mundo. Quando Deus me deu a promessa de sacerdócio, eu recebi essa promessa, amados, por uma vida que eu não conhecia. Não entendia muito esse processo, mas essa vida impôs as mãos sobre a minha cabeça. Eu estava ajoelhado, nem sei quem foi, não conhecia. Impôs as mãos sobre a minha cabeça e disse assim: tu serás sacerdote do Deus Altíssimo, e a unção já é derramada sobre a sua vida. Amados, do dia dessa promessa, que foi em 1995, até o cumprimento da promessa, que foi em 2002, foram 7 anos. Demorou 7 anos para que essa promessa fosse cumprida. Eu achava, amados, que com 2, 3 anos, eu achava que eu já seria ungido pastor. Nem compreendia a diferença entre pastor e sacerdote. Não sabia que o pastor cuida das vidas, o sacerdote zela pelo templo, zela pela palavra de Deus. Não entendia isso. Mas Deus não estava preocupado com o meu entendimento, Deus estava preocupado com a minha perseverança. Porque todas as vezes que alguém vinha dizendo assim, não tem jeito, as circunstâncias estão oprimindo, você está sendo moído, não vai ter jeito, e Deus falava comigo: alegra o teu coração, o trigo precisa ser moído para se fazer pão. E eu alegrava o meu coração porque havia uma promessa. Ainda antes de receber a promessa, Deus me levou para uma igreja muito pequena, e eu falei: você é ungido pastor. Com a promessa que Deus deu, com a porção que Ele deu para a minha vida, você é ungido pastor. Aí nasceu uma pontinha de presunção, de vaidade. Deus me fez ficar sentado 3 anos no banco da igreja. 3 anos. Até eu entender que o poder pertence a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dEle. Entender que não é segundo o meu tempo, o meu querer. Não é o desejo que faz o sacerdote, é a unção do alto que faz o sacerdote. Não é o nosso tempo que faz com que as promessas se cumpram, é o tempo de Deus que faz com que elas sejam cumpridas. Amados, muitas vezes, na ansiedade, até legítima, mas não sábia, de vivermos logo as promessas, nós nos distanciamos tanto da promessa, porque aquilo esfria o coração, e de repente perdemos a alegria de estar na presença do Senhor. Presta atenção, como sacerdote, como levita, como árvore plantada, como ungido, consagrado, ou mais simples participante, a grande vitória
é estar na presença de Deus. Essa é a grande vitória. Amados, eu olhava para aquelas vidas que estavam juntos ali, eu sabia que Deus tinha me dado uma porção gloriosa, mas Deus não precipitou, me manteve sentado no banco por 3 anos. Até o dia que Ele disse assim: agora vou plantá-los numa terra fértil, onde as minhas promessas serão cumpridas. Mas o tempo pertence a Deus. Às vezes nós temos a promessa de Deus e achamos que Ele tem a obrigação de cumprir imediatamente. Caleb disse para Josué: você estava junto, você viu. Os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo, mas eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E no versículo 9 ele diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. 45 anos. Deus o manteve forte, perseverante, crente. Não desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Amados, talvez a nossa tendência de mudarmos de rumo, de contendermos com o Senhor, de tentar justificar tantas coisas, de nos aborrecermos porque as promessas ainda não se cumpriram, de esfriarmos o coração porque aquela promessa de unção ainda não veio. Talvez a promessa que Deus deu de uma vida de grande prosperidade ainda não foi cumprida e nós esfriamos. A esperança esfria, diminui. Talvez isso seja o verdadeiro motivo porque ainda Deus não nos deu. Se nós não tivermos nele a nossa fonte de alegria, Ele não vai cumprir as promessas, porque elas vão nos tirar da presença dEle. Se Deus ungir alguém antes do tempo, vai nascer vaidade, vai cair. Se Deus não moer, o trigo não vira pão. Se Deus não operar pelo poder das circunstâncias, nós não teremos forjado em nós o caráter de Cristo, o caráter cristão. Se nós não aprendermos a amar, se nós não aprendermos a perdoar, se nós não entendermos que precisamos verdadeiramente carregar a nossa cruz, como foi ministrado domingo passado, carregar a nossa cruz, quer dizer, cravando no velho homem ali crucificado, a nossa tristeza, as frustrações, as calúnias, difamações. Se nós não perseverarmos em obedecer a palavra, se nós não chegarmos como Caleb, que creu, teve fé, permaneceu, teve esperança, e foi alimentado nesses 45 anos pelo poder do amor de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13 que 3 coisas permanecem para todo sempre: profecias cessam, promessas são realizadas, Deus cumpriu, está cumprido, dons são retirados, talentos às vezes são enterrados, mas Paulo diz assim: 3 coisas permanecem para todo tempo: a fé, a esperança e o amor. A fé nos faz crer naquilo que não vemos. A esperança nos faz alcançar aquilo em que cremos. E o amor nos faz caminhar, sendo, amados assim, embriagados pela presença, pelo amor de Deus, vivendo essa porção gloriosa de perdoar aqueles que nos maltratam, que nos caluniam, que nos injuriam, compreendendo o poder da reconciliação, caminhando nessa vitória. Caleb, amados, é um exemplo vivo, e Deus falava dele: o meu servo Caleb perseverou em seguir-me, porque nele há um espírito excelente. Para quantos de nós Deus olha nesta noite e diz assim: aquele está prestes a receber, aquele
ainda vai demorar um tempo, porque está pensando mais em si do que em mim. Aquele não se alegra com as promessas, ele quer ver cumprida. Alegrar depois das promessas cumpridas é a coisa mais simples. Aquele está triste porque a figueira não floresceu. Aquele está triste porque ainda não recebeu a confirmação da unção prometida. Aquele se distanciou porque alguém aborreceu ele na igreja. E as promessas estão lá arquivadas, guardadas, para serem cumpridas o dia em que Deus for a nossa maior alegria. E as circunstâncias não puderem mais impedir a nossa vitória. Sabe por quê? Que se Deus fez a promessa é sobre a minha vida, a sua vida, uma marca. Presta atenção, ninguém tira, ninguém remove. O inferno, o diabo, as pessoas, ninguém tem poder para remover essa marca. Ninguém tem poder para nos acusar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ninguém tem poder para nos derrotar. Nem as 7 circunstâncias que Paulo fala e foi lido hoje. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nenhuma dessas 7 circunstâncias tem poder para nos derrotar. Porque contra todas elas, diz a palavra, nós somos e seremos sempre mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a certeza da vitória. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós. Vai nos negar o quê? Se hoje o seu coração está triste, lembra de Caleb, 45 anos depois, ele vem e diz assim, como eu era, quando eu tinha 40 anos, continuo hoje. Amados, às vezes eu fico pensando, até quando Deus vai me dar a graça de pregar a palavra. Esses dias disse para os amados, nós fomos num culto em que um pastor de 92 anos estava pregando a palavra, ele não conseguia nem ficar em pé, amado, ele tem que estar segurando assim no púlpito. Mas quando ele abria a boca para falar de Jesus Cristo, para falar das promessas, amados, ninguém ficava imune. Prestem bem atenção, amados, 92 anos, quem está mais próximo dessa porção aqui é o irmão João, né? Um fone de ouvido para não perder a palavra. E sabe o que é melhor do fone de ouvido? Ele ouve só a palavra. Glória a Deus por essa porção. Ele só ouve a palavra, não ouve mais nada. E fica ligado ali, ó, 86 para 87 anos ali firmado. Quanto tempo será que Deus vai nos dar para nós vivermos essa porção? Eu pedi para Deus, quando o Senhor me alcançou, eu tinha 38, eu falei, Senhor, me dá a graça de viver pelo menos a mesma porção que eu vivi sem o Senhor, mais 38. Hoje eu já estou pedindo para Deus manter mais tempo, né? Estou tão forte hoje como eu estava com 38 anos, amado. 10 anos atrás. Glória a Deus, né, amado? Terceira atitude. Compreender. Primeira, crer que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Segunda, saber que sempre haverá um tempo entre a promessa e seu cumprimento. Terceira agora, compreender que as promessas se cumprem pelo poder de Jesus. Sem Ele, nada. Sem Ele, nada. Ele é o sim e o amém. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus, por nós. Efésios capítulo 1, presta atenção nesse texto, amado. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que significa isso? As bênçãos espirituais precedem as materiais. Enquanto a sua vida espiritual não estiver totalmente fortalecida, mudada, Deus não pode te dar todas as promessas, porque você vai se distanciar. Não tem como, vai se distanciar. Por isso é que Deus primeiro prepara a vida, para depois cumprir o tempo. Irmãos, Josué agora,
capítulo 2, preste atenção nesse texto, Josué 2. Olha que coisa tremenda que Deus fez lá em Jericó. Quem está falando isso aqui é Raabe. Raabe era uma prostituta. Ela morava sobre os muros, as prostitutas moravam sobre os muros da cidade. E ela acolheu 2 príncipes de Israel, 2 espias que Moisés mandou, ela recolheu. Aí, quando Josué manda esses 2 espias, ela os recolhe na sua casa e esconde eles dos soldados que foram tentar prendê-los. Quando todos vão embora, ela disse para eles assim, presta atenção, versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. E escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. Leia comigo agora. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Sabe o que significa isso? Esse cordão de escarlata, que é um tecido vermelho, significava sobre aquela casa a marca da presença de Jesus Cristo, a marca do sangue do Cordeiro. Amados, Raabe, de prostituta, passou a ser ascendente de Jesus Cristo. É uma das 5 mulheres, únicas mulheres, que a genealogia de Jesus cita, não fala de Sara, não fala de Rebeca, não fala de Raquel, não fala de ninguém, mas fala de Raabe, uma prostituta. Porque um dia ela recolheu na sua casa os homens de Deus. E um dia ela disse assim, eu vou colocar na minha janela um cordão de escarlata. Sabe o que significa isso? A marca do sangue de Jesus Cristo precisa estar na sua vida e na sua casa, para que você possa receber as promessas. A palavra de Deus diz exatamente que uma das maiores revelações de Jesus Cristo, no livro de Josué, é esse fio de escarlata. Aquele fio permaneceu naquela janela, o povo de Deus invadiu Jericó, destruiu Jericó, ninguém tocou em Raabe e em todos aqueles que estavam dentro da sua casa. Os príncipes disseram, o povo de Deus disse para ela, aqueles 2 homens disseram para ela, todos quando estiverem na sua casa, enquanto tiver a marca do fio de escarlata, ninguém perecerá. Sabe o que significa isso para mim e para você? Nossa casa será abençoada e guardada enquanto o sangue de Jesus estiver na nossa vida, na nossa casa. Quem sair, se desviar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Permanecerão firmados aqueles que estiverem guardados e marcados pelo sangue de Jesus Cristo. Amado, jamais despreze o poder do sangue de Jesus. Jamais tenha por pouco o sacrifício de Jesus Cristo. Jamais negligencie essa porção.
Todas as promessas de Deus se cumprem pelo poder de Jesus. Amados, o que Raabe recebeu de Deus, ela foi, amados, bisavó de Jessé e tataravó de Davi. De Raabe nasceu Boaz. Dá para entender isso? Irmãos, uma mulher prostituta, que ninguém queria na sua família, Jesus diz assim: eu vou descender dela humanamente falando, porque ela manteve na sua casa a marca do meu sangue. Onde há o sangue de Cristo, o inimigo não toca, e ninguém pode destruir as promessas que Deus tem para o seu povo. Sabe por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos guarda, que nos preserva e que faz com que todas as promessas se cumpram. A equipe do louvor esteja sobre o altar. Quarta atitude: obedecer e praticar a palavra. Amados, isso é fundamental. Se não houver obediência, não houver a prática da palavra, Deus não tem obrigação de cumprir nenhuma promessa. Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo e não te desvies de nenhuma das palavras que eu te dei, nem para a direita nem para a esquerda, nem ande após outros deuses, com D minúsculo. Obedecer e praticar a palavra é certeza que as promessas e as bênçãos serão cumpridas e serão abundantes. E quinta atitude: tudo isso que nós falamos. Primeira, crer que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Segunda, saber que sempre haverá um tempo entre o prometido e o seu cumprimento, entre a promessa e o seu cumprimento. Terceira, compreender que todas as promessas se cumprem pelo poder de Jesus Cristo. Quarta, obedecer e praticar a palavra. Quinta, se você fizer a quinta, essas quatro perderam o valor. Quinta, não murmure jamais. Pastor, eu reclamei até ontem. Pede perdão para Deus e para de murmurar. Para de achar que você já esperou demais as promessas. Para de achar que o que você está fazendo para Deus já é suficiente para te dar as promessas amanhã. Para de ter a presunção de que você está acima daquilo que Deus exige na sua palavra. Murmurar significa impedir a realização das promessas. Murmurar é ter o coração derretido. 80% dos que foram tirados do Egito não adentraram a terra da promessa. As circunstâncias de Deus que poderiam nos levar a murmurar são instrumentos de forja. Quando não murmuramos, permanecemos firmados, ninguém pode impedir a vitória, porque é impossível tirar de nós a marca da promessa. Coloque-se de pé na presença do Senhor.